Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Esther. Este livro traz um exemplo excelente do poder e da influência para o bem que uma pessoa pode exercer. Na condição de judia exilada na Pérsia, Esther chegou à alta posição de rainha da Pérsia e depois se viu diante da possibilidade de ser executada, juntamente com o restante do seu povo. E diz assim: estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. No trono real da fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média, e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias, e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas a argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armações de ouro e de prata, sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos, e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais do seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois ela era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou muito furioso e indignado. Então, o rei consultou os seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? Melcã respondeu ao rei e aos nobres: a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão que a rainha fez e começarão a tratar os maridos da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna do que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu bem razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Melcã. Enviou cartas a todas as partes do império
e cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser chefe da sua própria casa e ter sempre a última palavra. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ele havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam estas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. Regai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará a rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito deste conselho e o pôs em prática. Neste tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. E pausamos a nossa leitura no capítulo 2 e no verso 7. Amém!